Ora bem, e hoje finalmente conseguimos ver o dólar finalmente a ganhar aqui alguma força depois de algumas semanas em que vimos o ativo a corrigir, também ajudado obviamente pelos fatores macroeconómicos, uma vez que os comentários por parte do Banco Central, neste caso da Reserva Federal Americana, iam sempre no sentido de, com as yields a aumentar, ver uma maior venda de dívida americana. Passado que está essa notícia, acabamos agora por conseguir assistir a uma recuperação do dólar e hoje, inclusivamente, um dos pontos altos do dia foi mesmo as minutas da Fed, embora não houvesse ali nada de grande surpresa, mas as minutas da Fed acabaram por nos dar alguma consistência ao dólar e, portanto, vimos o dólar aqui a valorizar um pouco mais. Ora bem, antes de olharmos aqui para os gráficos, olhar precisamente aqui só para o calendário económico. Portanto, esta que ainda é uma semana onde estamos a ver já o término do Ano Novo Chinês. Vamos ver se finalmente conseguimos, a partir de agora, ver alguma volatilidade. Hoje foi o último dia das festividades do Ano Novo Chinês. Eles celebram agora o Ano do Cão. E, portanto, hoje, fora isso, acabámos por não ter grandes indicadores, portanto, apenas os PMIs europeus durante a manhã. Também, confesso que não acreditei que pudesse criar aqui alguma volatilidade ao mercado. Isso veio exatamente a verificar-se. Daqui a pouco já vos vou mostrar os índices e mostrar precisamente o quão lateral o mercado agora está depois de uma semana passada bastante mais volátil. Para o resto desta semana, amanhã já vamos ter alguns indicadores interessantes. Vamos ter durante a manhã estimativa de PIB na Grã-Bretanha, depois já às 1h30 da tarde vendas a retalho no Canadá, inventários do crudo e à noite vamos ter vendas a retalho na Nova Zelândia e depois, sexta-feira, vamos ter inflação no Canadá. Portanto, alguns dados importantes durante esta semana. Importantes face àquilo que são algumas economias menos relevantes, como é o caso, obviamente, aqui ou seja, não temos aqui indicadores muito importantes no que toca à Europa ou aos Estados Unidos e portanto, com isso acabamos por ter aqui um mercado um pouco mais calmo. Ora bem, começando então por olhar aqui para os mercados cambiais, começando como sempre por olhar para euro-dólar. Eu já vos tinha mostrado nestes últimos seminários o gráfico do euro-dólar semanal. Um gráfico onde nós conseguimos ver que desde 2007 o preço tem-se mantido sempre abaixo desta grande resistência descendente. Ora, ele este mês de fevereiro conseguiu exatamente vir tocar aqui neste valor, que inclusivamente era aos 61,8% de Fibonacci de toda a queda que nós tivemos desde 2013. E, portanto, esta correção parece-me a mim que pode estar já a dar sinais de estar terminada. Qual é que é a única coisa que me deixa aqui um bocadinho ainda de pé atrás? É, olhando para este indicador, que é o RSI, que mede a força relativa do preço. Normalmente, quando nós temos claras inversões de tendência, ou pelo menos mínimos a poderem ser atingidos, e com isso então uma inversão da tendência, nós costumamos ter divergências. Ou seja, o preço faz um novo mínimo, mas a força relativa do preço não o faz. Ou seja, temos, por exemplo, este caso. Reparem aqui. E isto, obviamente, estamos a olhar para o gráfico mensal, um gráfico de muito longo prazo. Reparem que nós aqui, aliás, até vos posso mostrar aqui melhor. Reparem que aqui nós fazemos o mínimo, não é? O preço faz aqui o mínimo. Vou só mudar aqui de cor. Para ser mais fácil de percebermos, uma cor mais bonita. Portanto, nós temos aqui este mínimo do preço a ser feito. Portanto, este mínimo é menor face a este. No entanto, a força relativa do preço não cai, portanto, não acompanha essa queda. Pelo contrário, sobe. Isto chama-se divergência. E é aqui que se dá as maiores probabilidades de inversão de tendência. Foi o que acabou depois por
acontecer precisamente aqui em que tivemos esta correção. Ora, o que é que me deixa aqui um bocadinho mais de pé atrás? É o facto de não termos ainda divergência entre estes dois máximos e aqui a força relativa do preço. É relevante? Isto tem sempre de acontecer? Não, obviamente que não. Se formos fazer um estudo do passado, vemos que quando isto acontece, a probabilidade de termos inversões é obviamente muito maior e muito mais sustentada. Exemplo, por exemplo, tem este mínimo aqui, divergência. Bom, e se fôssemos ver para trás, íamos ver obviamente aqui mais exemplos, que eu não vou fazer, mas aqui só para vos mostrar que, embora eu acredite que euro-dólar pode estar aqui numa zona de completa sobrecompra, este fator da força relativa do preço não me deixa aqui ainda com 100% de convicção de que vamos ver já aqui uma correção muito mais agressiva por parte do preço do euro-dólar. Ainda assim, reparem também, se eu cruzar aqui este suporte, eu vejo que estou também a tocar aqui nesta resistência. Só que engrossar um bocadinho mais esta linha. Mas reparem como eu aqui tenho também esta confluência de preço aqui a verificar-se. Portanto, no cruzamento desta resistência com este suporte que agora se torna resistência, eu encontro aqui um grande ponto de possível inversão. Se eu olhar aqui para o gráfico semanal, reparem na dificuldade com que o euro-dólar está a quebrar, para quebrar este valor. Está aqui uma dificuldade tremenda. Estamos com uma grande força aqui para podermos eventualmente cair. E aqui sim, reparem, já encontramos divergência. Embora pequena, já encontramos divergência entre este máximo e o RSI aqui. Embora não seja perfeita, não seja muito clara esta divergência, ela aqui já existe. E, portanto, dá-nos um sinal de que, eventualmente, podemos estar a corrigir com mais força. Agora, mesmo que, obviamente, o euro-dólar não venha parar a novos mínimos, eu acredito que estejamos num ponto onde podemos antecipar aqui uma possível correção mais agressiva do euro-dólar, nem que seja, por exemplo, até esta zona aqui, que são os 38,2% de Fibonacci de toda a subida que o euro-dólar teve desde final de 2016. Portanto, acredito que iremos ter uma vinda novamente até aqui. Claro que isto não é já amanhã, não é já depois da manhã. Isto é algo que vai ser processual. Não nos podemos esquecer que isto também coincide com a evolução daquilo que é a expectativa de aumentos de taxa de juro para o dólar. E claro que nesta fase, quando já deixamos de ter expectativas para já termos praticamente a certeza de que isto vai acontecer e ser só uma questão de confirmação, acredito que com estes aumentos graduais da taxa de juros no dólar, nos Estados Unidos, possamos ver o dólar a ganhar com isso força. E, portanto, acredito que aqui a zona dos 1,1740 é uma zona provavelmente muito clara de correção. Portanto, temos primeiro aqui os 23,6 e depois os 38,2, mas creio que, olhando para o longo prazo e olhando para aquilo que é uma possibilidade de fazermos um trading mais posicional, um swing trading, portanto um trade para o médio e longo prazo, acredito que estamos num excelente ponto para poder shortar euro-dólar. E aliás, isto até é curioso porque isto não é só em relação ao euro-dólar, portanto em relação ao dólar, que depois acaba por afetar todos os outros pares do dólar. É o caso aqui, por exemplo, do NZD. O NZD, inclusivamente, foi, creio, uma análise há pouco tempo que enviámos. Creio que até tenha sido ontem, salvo erro. Reparem que está numa grande zona de resistência também. Isto estamos a olhar aqui para o gráfico semanal. Se eu olhar para o AUD-USD, já estou a reagir aqui em baixa nesta zona de resistência. Nós temos estado aqui a observar a possibilidade de ter vindo até este ponto para shortar. Ele não conseguiu aqui vir, mas não deixa de ser um ponto brutal para podermos vender AUD-USD. Olhando para dólar CAD, também, embora aqui seja mais difícil o dólar CAD, tem muito impacto no dólar, mas reparem como depois deste movimento aqui de grande força ascendente, estamos a consolidar e à espera de eventualmente aqui subir com mais força. Se olhar para o dólar iene,
Aqui também é mais difícil porque tem a ver com os dólares. Aliás, o dólar ien quebrou aqui um suporte ascendente. Mas o importante é isto, é percebermos realmente a possibilidade que neste momento o dólar tem de conseguir ganhar alguma força e, claro, frente aqui ao euro, que acaba por ser o maior benchmark de todos, acabamos então por ver um grande potencial de um short aqui no euro-dólar ter um resultado muito interessante no médio e longo prazo. Se olharmos aqui para o gráfico a 4 horas, reparem que se eu desenhar aqui um suporte ascendente, eu já estou praticamente a quebrar esses mínimos. Aliás, hoje com as minutas da Fed acabamos por ver o dólar a ganhar imensa força e já a quebrar precisamente esta sua zona de suporte. Portanto, eu creio que temos tudo para abaixo deste valor conseguir aqui corrigir com mais força. Portanto, pelo menos aqui no curto prazo, virmos até aos 1,2218 é muito, muito provável. Olhando aqui para os outros pares cambiais, na verdade aqui não há nada. Já agora falávamos aqui da correlação que o euro-dólar tinha com os outros ativos por causa do dólar. Reparem aqui a Libra-dólar, claro que esqueci-me de referi-la, mas Libra-dólar também um dos maiores majors. Aqui já a rejeitar a quebra em alta do 38,2% de Fibonacci, a tornar esta zona de suporte agora uma resistência, portanto também num excelente ponto para eventualmente vermos aqui uma continuação baixista da Libra-dólar, portanto com o dólar também a valorizar face à Libra. De resto, em termos de pares cambiais, na verdade, não há aqui nada de grande relevância, portanto não há aqui nenhuma outra tendência assim mais clara, mais nítida, para além da possibilidade do dólar aqui valorizar principalmente face ao euro. Depois, claro, olharem aqui para as commodity currencies e para o potencial que estas commodity currencies têm também de desvalorizar com esta valorização do dólar. Ora bem, falando então aqui de índices agora, que obviamente é o grande tema do dia. Eu na semana passada, aliás, não sei se foi na semana passada, se foi há 2 semanas, acho que foi a semana passada, quando tivemos a queda aqui dos índices, eu falei-vos aqui sobre a possibilidade de termos os índices a continuarem as suas correções, para terem muito cuidado com as compras que estavam a fazer nos índices, porque acreditava que novos mínimos iam ser feitos. Aliás, foi há 2 semanas, creio eu. Ou não, se calhar foi a semana passada, já não me recordo. Mas tinha-vos alertado para isso. Entretanto, os mercados acabaram por subir ligeiramente, mas sempre com muita dificuldade. Reparem, se olharmos aqui para o SP500, reparem como o SP500 não conseguiu quebrar em alta aos 61,8% de Fibonacci de toda a sua queda. Portanto, se eu desenhar aqui um Fibonacci de toda a sua queda, ele primeiramente acabou por vir aos 50%, voltou a cair, veio aos 38,2% onde encontrou uma resistência, conseguiu quebrar em alta, mas não conseguiu quebrar o nível dos 61,8% de Fibonacci. Continuo a dizer aquilo que já tinha dito da última vez que tivemos esta sessão. Eu acredito que os índices vão ter de corrigir um pouco mais antes de eventualmente irem para novos máximos. Portanto, não estejam compradores, pelo menos para já, em relação aos índices americanos. Acredito que iremos ter, pelo menos aqui, mesmo que não seja mais o mínimo, vamos continuar neste processo consolidativo. Reparem aqui o gráfico diário. Aliás, se eu olhar aqui para o gráfico semanal, eu tinha-vos falado aqui sobre esta zona que poderia ser testada. Claro que isto já é um cenário bastante pessimista para a evolução dos índices, porque implicava-nos aqui uma correção muito, muito grande. Mas, sinceramente, e atenção que isto, obviamente, que é sempre única e exclusivamente a minha opinião, eu acredito que estamos a poder. E atenção que isto também não quer dizer que seja um bear market a ser iniciado. Não, simplesmente é uma correção de uma subida muito agressiva que já tivemos. Uma correção que não é mais do que saudável, não é uma correção para entrarmos em pânico. Aliás, eu também vou falar isso um bocadinho melhor na próxima semana, quando tivermos o seminário das melhores ações para o mês. Como é óbvio, o nosso portfólio está a cair, tal como todo o mercado, como é natural. Mas não acho que seja razão para entrar em pânico. Esta é das melhores coisas que podemos ter no mercado, principalmente para quem investe no longo prazo, que é a possibilidade de conseguirmos ir apanhar ações e empresas de grande qualidade a preços muito mais baratos. Portanto, dou-vos o exemplo. Por exemplo, uma Johnson & Johnson. Provavelmente vai ser uma das empresas que eu vou falar na próxima semana. É uma empresa
que está praticamente sempre a bater máximos. Uma Berkshire Hathaway, por exemplo, está sempre a bater máximos. E estas empresas de qualidade agora é a altura de olhar para elas, porque estamos a acabar por... Estamos a conseguir apanhá-las nestas correções. E conseguimos apanhá-las a preços de saldo. Às vezes olhamos para algumas empresas que estão a subir, sempre a bater máximos e ficamos frustrados por não terem entrado. Esta é a oportunidade de voltarmos a conseguir entrar nesses ativos. Portanto, eu acredito que não seja para razão nenhuma para estarmos aqui em pânico. Não creio que iremos estar a ter uma correção muito, muito mais agressiva do ponto de vista estrutural daquilo que está a ser a evolução dos índices no muito longo prazo, ou seja, não estamos a falar aqui de uma possibilidade de correção dos índices, por exemplo, do SP outra vez aqui para os 2.000 pontos, nada disso. Mas é uma correção nada mais do que saudável que vai permitir excelentes oportunidades no mercado. Portanto, não entrem em pânico, sem qualquer problema. Nós estamos aqui para o longo prazo neste tipo de investimentos. Aliás, eu vou, como vos digo, ter a oportunidade de falar um bocadinho melhor sobre isso na próxima semana. Espero até, isto é um bocado contraproducente, mas eu espero até que durante esta semana e a próxima os mercados caiam mais, que é para poder ter ali mais sugestões interessantes para vos poder mostrar. Mas vamos ver como é que as coisas evoluem. Para já, claramente aqui, sem nenhum motivo de pânico, e até era saudável que tivéssemos aqui mais o mínimo do ponto de vista técnico. É sempre desejável que as quedas sejam feitas sempre dentro desta estrutura de onda A, onda B, onda C. Portanto, eu acredito que iremos revisitar estes valores cá abaixo e creio que será apenas uma questão de tempo. Agora, a única coisa aqui que seria muito positiva era que este mínimo fosse feito rapidamente. Que era para, quanto mais impulsivo forem os movimentos, primeiro, mais e melhores oportunidades conseguimos ter no curto prazo, num ponto de vista de day trading, e depois, porque quanto mais rapidamente cá chegarmos abaixo, mais rapidamente também iremos subir. Portanto, a pior coisa que pode acontecer é termos uma queda lenta. Aí sim é que, pronto, quando a volatilidade baixa, claro que as oportunidades são muito menores. E aí sim é que é de ficar preocupado, porque a lentidão nos mercados é sempre má. Portanto, vamos acreditar que isto não vai acontecer. Vamos acreditar que vamos continuar a ter aqui uma queda consistente dos mercados, forte, como esta que já tivemos agora no final do mercado. Reparem, desde as minutas da Fed, dólar a valorizar, índices a caírem, portanto, ações a caírem. É uma questão de vermos então como é que as coisas evoluem, mas para já, como vos digo, mantenho a minha opinião. Acredito que iremos aqui fazer novos mínimos nos índices. Reparem aqui já agora também olhar para o Nasdaq, a mesma coisa. Aliás, se olharem para o SP500 e olharem para o Dow Jones, em ambos acabámos por ter aqui correções muito claras até o 61.8. Reparem. Aqui a 4 horas 61.8 respeitado o Dow Jones, SP500 61.8 respeitado. Vou até desenhar precisamente aqui a resistência. No entanto, o Nasdaq foi o único que acabou por ter uma recuperação mais rápida. E ainda não está em nenhum destes níveis de Fibonacci. Portanto, apenas a ser a exceção. Se vai cair mais ou não, eu acredito que este é sempre um índice que mais facilmente recupera, porque é sempre mais interessante nesta altura e em preços de saldos comprarmos empresas tecnológicas e entrarmos naquelas oportunidades perdidas da Nvidia, da Amazon, da Apple, de Microsoft. Portanto, vão ser sempre as que vão ter uma recuperação mais rápida do que propriamente dos outros índices. Portanto, não creio que seja aqui importante olharmos para o price action e para a evolução técnica do Nasdaq. Acho que é mais importante olharmos para a SP500 e Dow Jones, principalmente a SP500. E, portanto, creio que o próximo target, então, poderá estar aqui nesta zona. Portanto, acredito que iremos ter uma correção já rápida até cá abaixo. Depois eventualmente lateralizar e depois... Isto era o cenário ideal. Aquilo que eu gostava que pudesse acontecer, do ponto de vista técnico, seria isto. Isto era o que eu acredito que fosse o mais interessante e o mais saudável nesta altura para o mercado. Se vai acontecer ou não, lá está, ninguém adivinha o futuro, muito menos eu, e é impossível adivinhar se é mesmo isto que vai acontecer, mas seria muito saudável que este movimento acontecesse desta maneira e, como vos digo, o mais rápido possível. Olhando para os outros índices, acaba por ser
acaba por ser, acaba por ser o mesmo tipo de movimentos. Não tão claros, e aliás, reparem, por exemplo, a diferença aqui que tivemos entre. E é aqui, reparem, isto é muito importante de olharmos. Quando estamos a negociar empresas de qualidade, como as empresas que estão no Nasdaq, são provavelmente as 100 empresas mais, ou pelo menos o índice com mais qualidade neste momento. Estamos a falar de empresas tecnológicas, empresas que estão com pés, obviamente, muito altos, mas que são de empresas que são inovadoras, têm um potencial de crescimento muito grande. Se olharmos para este índice e olharmos para o DAX, vemos a diferença da recuperação desta queda. O DAX com muito mais dificuldade em recuperar. E mesmo assim estamos a falar do índice mais interessante da Europa, o índice alemão. Só aqui para verem aquilo que é a diferença da evolução de ambos os índices, e neste caso a reação é sempre das empresas, das ações que constituem estes índices, e aqui muito mais difícil destas empresas alemãs captarem investidores após estas quedas do que propriamente o Nasdaq. Se olharmos então para os outros índices, por exemplo, aqui o IBEX, o italiano, eu já nem quero entrar aqui tanto nos índices mais periféricos, mas se olharmos para esses índices, ainda mais difícil foi essa recuperação. Curiosamente, aqui no índice francês, acabámos até por ter uma recuperação mais rápida. Estamos numa grande zona de resistência aqui no índice francês, portanto, creio que também que irá ser difícil quebrarmos em alta este valor, pelo menos enquanto os índices americanos estiverem a cair. Portanto, também talvez aqui interessante a possibilidade de um short nestes valores. Portanto, estejam atentos também aqui ao índice francês, a par daquilo que acontece nos índices americanos. O índice francês a também poder aqui cair ligeiramente. De resto, não há aqui muita coisa para se falar em relação aos índices para além disto. Também em relação ao DAX, tenham a mesma atitude de terem cuidado com os longos. Reparem que enquanto no Nasdaq, no SP500 e no Dow Jones aguentámos aqui perto dos 61,8% de Fibonacci, nós no DAX estamos a aguentar abaixo dos 38,2%. Portanto, veremos se ele irá continuar a negociar abaixo deste valor. Eu acredito que sim. Portanto, enquanto ele se mantiver aqui por baixo, pode ser interessante mantermos vendedores em índice alemão também. Olhando para as matérias-primas, é importante olharmos aqui para o ouro. O ouro também foi uma das nossas análises esta semana. O ouro que estava aqui numa grande zona de resistência, reparem. Onde também um short aqui era muito interessante também de ser posicionado. Reparem como nós estamos aqui mais ou menos a triangular nestes valores, entre esta resistência, entre este suporte. Estamos a ter aqui uma espécie de price action muito semelhante ao que está a acontecer no euro-dólar, também porque este ativo acaba por ser muito correlacionado. E, portanto, este triplo topo a dar-nos tudo aqui para cair. Aliás, nós tínhamos sugerido no início da semana, quando estávamos aqui neste valor, na análise diária, ele já continua aqui a cair. A altura, o target, eu creio que tenha dado aqui para 1310, exatamente. Era mais ou menos, era entre 1310 e 1315, estamos próximos de atingir esse valor. Já agora, quem entrou curto neste trade, baixe já o stop loss para o valor aqui entrou, para precisamente garantir aqui que já não perde neste trade e, portanto, deixa correr então aqui o ganho. Se olharmos para a prata, acaba por ser semelhante também. Portanto, prata, como é óbvio, também todas estas matérias-primas preciosas que são cotadas em dólares acabam por ter uma correlação muito semelhante ao dólar index, ou neste caso inverso ao dólar index. O dólar index, quando sobe, isto cai. Mas a correlação aqui a ser muito semelhante e, portanto, a podermos ter aqui uma continuação das quedas destas matérias-primas preciosas, claro, também aqui em relação à platina. Reparem já agora a platina, aqui numa grande zona de resistência, estes 38.2 a continuarem a funcionar. Portanto, vamos ver se aqui ele consegue outra vez cair, mas muito interessante também, olhem para a platina com uma perspectiva de longo prazo, também poder aqui continuar a cair. Olhando para as restantes matérias-primas, há aqui um ativo que eu gostava de salientar, que é o gás natural. Gás natural que se encontra a negociar numa grande zona de suporte. Isto olhando, obviamente, aqui para o gráfico semanal. Eu aqui não tinha colocado estes suportes mais abaixo. Reparem como ele está aqui numa grande zona de suporte. É um suporte já desde há mais de um ano atrás.
E eu creio que aqui vamos ter uma reação em alta, já, tal como tivemos da última vez. E pelo menos até aos 2,76 vamos atingir. Foi também um ativo que nós tínhamos sugerido na análise diária, há também alguns dias atrás. Mas muito interessante para conseguirmos ter aqui um posicionamento ascendente de médio também, médio prazo. Petróleo. Amanhã vamos ter os inventários de crudo. Aliás, é amanhã, creio eu. Exato, amanhã às 4 da tarde. Exatamente. Amanhã às 4 da tarde vamos ter os inventários do crudo. Vamos ver como é que esta ativa evolui. Para já tem sido difícil abordar a evolução do crudo e do Brent. Eles aqui neste ponto não conseguiram chegar, principalmente aqui o crudo não conseguiu chegar até aos 50% de Fibonacci, onde era um excelente ponto para short. Portanto, ele iniciou a queda antes de atingir esse valor. Foi parar aos 38.2, onde entretanto reagiu em alta e está agora a apontar para baixo. Aqui, reparem que, enquanto nos mantivermos a negociar também abaixo aqui destes 50% da queda, eu acredito que seja interessante para shortarmos. Portanto, eu só compraria acima deste valor e se ele chegasse aqui a reagir em baixo seria um excelente valor para vender, mas aconselho-vos a esperarem amanhã pelos inventários do crudo. Como sempre, quanto maior os estoques, maior é a queda do ativo. Quanto mais de uma coisa nós temos, menos ela vale. E se os estoques estiverem abaixo do esperado, provavelmente vamos ter aqui um disparo do preço do produto. Portanto, estejam atentos. Amanhã às 4, não entrem antes desse valor. Acho que não se justifica. Tenham aqui alguma cautela. Portanto, aguardem pela publicação destes dados. Em relação às soft commodities, café. Muita atenção também ao café. Grande zona de suporte que está aqui a ser atingida. Aliás, ele tem estado constantemente a bater aqui estes mínimos. Abaixo deste valor ele só pode cair outra vez aqui para os 114. Portanto, também a margem para queda não é aqui muito grande. Depois disso, apenas teríamos então a zona dos 112 euros. A pressão baixista é bastante grande. A volatilidade é cada vez menor. Aliás, a evolução da força relativa do preço diz-nos mesmo isso. Não estamos nem sobrecomprados nem sobrevendidos. Estamos exatamente aqui no meio deste seu range. E, portanto, é um ativo difícil para já, para uma negociação de longo prazo, mas para o curto prazo, e olhando aqui para estes movimentos impulsivos, nos gráficos mais curtos, acho que está excelente para se aproveitar pequenos trades. É o caso aqui, por exemplo, que tivemos nos últimos dias para shots, em que era muito claro aqui, agora claro é fácil olhar para trás, mas se olharmos aqui para os movimentos intradiários que tivemos, com quedas, correções, acabaria por ser relativamente simples poder negociar este ativo. Mas, portanto, olhem para o café mais numa perspectiva de muito curto prazo. Depois, trigo, milho e soja, nada aqui a dizer para já. Açúcar também aqui a cair. Algodão também foi um excelente ativo aqui para comprarmos quando ele estava nesta sua zona de suporte. Portanto, aqui nesta zona também foi uma... Creio que também tínhamos sugerido isto na análise diária. E por último, olhar aqui para o Vol X. O Vol X que teve obviamente este disparo, até máximos de 2015 praticamente. Este disparo surgiu por causa do aumento da volatilidade, obviamente, dos índices americanos. Estamos neste momento aqui nos 61,8% de Fibonacci. Eu arriscaria dizer-vos que acredito que o Vol X aqui pode disparar por uma razão. Eu acredito que os índices possam cair. Aliás, foi o que tivemos a falar há pouco. Acredito que os índices americanos, principalmente, possam continuar estas suas correções em baixa. E essas quedas, essas correções, poderem ser impulsivas, poderem ser agressivas. Ora, essa impulsividade vai-nos trazer um aumento da volatilidade do mercado e, portanto, o Vol X iria subir. O Vol X que tecnicamente está numa zona perfeita para compras. Portanto, eu acredito que o Vol X tenha potencial aqui para recuperar. Acho que é um excelente ativo também para poderem comprar amanhã, sempre aqui com o stop loss curtinho abaixo do último mínimo, como é óbvio. Tenham cuidado com a alavancagem deste ativo, porque a margem requerida é grande. Portanto, aqui devem abrir posições pequeninas para também não estarem a arriscar muito. Mas claramente aqui um ativo que devemos observar para ainda esta semana. Ora bem, chegamos então aqui ao final do nosso seminário. Desejo-vos então a todos a continuação de uma ótima noite. Espero ter-vos ajudado aqui a esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado então a todos pela vossa participação. Desejo-vos a todos a continuação de uma ótima noite. Voltamos então amanhã às 8 da manhã para mais um Morning Scalping Session.
Continuação de bons negócios, boa noite e até amanhã.